Seja bem-vindo ao canal Disco, Livro e Fé, e no lado B de hoje estarei dando início à série A Balança do Sábio. A série leva este nome porque tanto no livro de Provérbios quanto no livro de Eclesiastes, o autor ou os autores frequentemente utilizam a expressão de comparação, dizendo melhor é alguma coisa do que outra coisa. É como se colocasse na balança duas situações ou duas atitudes e dissesse qual pesa mais, qual tem mais valor, qual é a melhor ou qual é a correta. Então, utilizarei todas essas comparações contidas nestes dois livros como base para as reflexões da série. Quero lembrar que tudo que eu disser você deve examinar e ficar com o que é bom. E o primeiro tema da série A Balança do Sábio é o sofrimento debaixo do sol. A referência está em Eclesiastes 4, verso 1 ao 3, que diz: De novo voltei a minha atenção e vi toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console. O poder está do lado dos seus opressores, e não há quem os console. Por isso considerei os mortos mais felizes do que os vivos, pois estes ainda têm que viver. No entanto, melhor do que ambos é aquele que ainda não nasceu, que não viu o mal que se faz debaixo do sol. A cada dia podemos perceber com mais clareza o que o sábio diz no verso 1. O oprimido sofre e ninguém o consola. O opressor é quem detém o poder. Poder tem a ver com possibilidade. O eu posso. Para exercer o poder é preciso ter força. Mas força não significa necessariamente violência. A força é a canalização da potência. É utilizar o poder que se tem para aniquilar o poder do outro. Explorar o outro. Na política percebemos isso. Os nossos governantes, os quais deveriam trabalhar para o povo, roubam, zombam e oprimem o povo e ainda ficam muitas vezes impunes. Vivem acomodados em suas riquezas e regalias, enquanto o povo sofre, recebendo uma educação e saúde de má qualidade e dificuldade de acesso a coisas que são de direito, ou que pelo menos deveriam ser. Tiram o poder do povo e concentram todo o poder em si, nos próprios interesses que, geralmente, é o de permanecer no poder, sem enriquecer e aniquilar o poder do outro, explorando-o para que o seu se perpetue. Parece que o poder sempre está do lado do opressor, mas por quê? Será que para o homem alcançar o poder ele precisa ser mau, perverso? Ou será que os bons, ou pelo menos aqueles que se esforçam em ser, os honestos, os humildes, são obtusos e inocentes demais para não alcançarem o poder? Não, na verdade, ocorre o que disse Maquiavel. Quer conhecer o verdadeiro caráter de uma pessoa? Dê o poder a ela. Tempos depois, Abraham Lincoln veio parafrasear dizendo que praticamente todos os homens podem suportar a adversidade, mas se você quer provar o caráter de um homem, dê-lhe poder. Como dito, o poder é a canalização da potência e há vários meios para isso, dependendo da ocasião. Talvez o principal pode ser a própria violência, armada ou não. Pode ser a fama, às vezes o conhecimento e, claro, o dinheiro. Paulo, em sua primeira carta a Timóteo, capítulo 6, fala sobre a piedade, o contentamento, a satisfação com o que se tem. E no versículo 9 e 10 ele diz: Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Se repararmos, essa exortação de Paulo não é direcionada aos ricos e poderosos, pelo menos não somente a eles. Tanto é que Paulo diz, os que querem ficar ricos, ou seja, não os que já são.
Com isso, percebemos que o mal não está apenas nos que obtiveram o poder, mas está latente, até mesmo dentro dos que são pobres, dos oprimidos. Todos nós somos pecadores. Então, como não em todas, mas em muitas circunstâncias o dinheiro é sinônimo de poder, não ficaria tão distante a ideia de que o amor ao poder também seria a raiz dos males. Resumindo, não é que somente quem é mau consegue alcançar o poder. O que acontece é que todos nós somos maus, perversos. A maldade talvez seja a maior potencialidade do homem natural. Até aqueles que se esforçam em ser bons e agem com integridade. Todos nós somos pecadores. Podemos até estar tentando fazer as coisas certas, com boas intenções, mas quando temos o poder nas mãos, somos intensamente tentados ao mal, a sermos dominados, possuídos pelo egoísmo, ganância e perversidade, porque a nossa natureza é depravada. O poder apenas revela a natureza corrompida do homem. Claro, estou generalizando. Sei que existem pessoas que conseguem manter a integridade mesmo nessas circunstâncias, mesmo quando alcançam o poder. Há pessoas que conseguem resistir às suas más intenções, lutar contra a ganância e egoísmo. O problema é que são poucos os que conseguem. E só conseguem resistir a isso aqueles que se submetem a uma moral mais elevada, que não vem do homem, mas de Deus. Mesmo que não saiba disso ou não se aceite isso. Até mesmo aqueles que são honestos e buscam fazer o bem ao próximo, mesmo não acreditando em Deus, só o fazem porque se submetem ao padrão moral o qual Deus exigiu dos homens. Sei que muitos ateus não aceitarão eu dizer isto pelo próprio fato de não acreditarem em Deus, mas esta é a realidade. O psiquiatra Viktor Frankl disse que a consciência moral somente tem domínio sobre o homem porque isso não vem dele mesmo. Mas a gênese desta consciência moral é o diante de quem temos um compromisso a assumir. E é óbvio que este perante quem se trata do próprio Deus. Tomás de Aquino, em uma de suas vias da teologia natural, diz que só existem graus nas perfeições porque existe um máximo, um absoluto. Sendo assim, se os homens fazem algo que lhes parecem o correto, o bem, o justo, e reprovam aqueles que não fazem como eles, é porque existe um absoluto moral, um grau máximo, o qual todos deveriam buscar chegar o mais próximo possível. E é óbvio que o absoluto, o máximo, é Deus. Prosseguindo na clássica obra de Tolkien, O Senhor dos Anéis, que muitos já devem ter assistido aos filmes ou lido os livros, temos uma ilustração clara do que o poder pode fazer com as pessoas. Todos que olham para o anel este que tem poder, começa a cobiçá-lo de forma doentia. O caráter das pessoas se transforma radicalmente. Até os hobbits e até os mais puros como os elfos, quando se deparam com o anel, ficam perturbados e tentados a corromper-se por causa dele. Na história pode-se ver, por exemplo, como o hobbit Frodo Bolseiro, que era encarregado de transportar o anel para destruí-lo, muitas vezes tem que lutar contra si mesmo para não ser dominado pelo anel e conseguir cumprir sua missão. Então, repito, o que ocorre é que todos nós temos essa natureza pecaminosa, que tende à perversidade, mas é possível vencê-la. É possível alcançar certo poder, ter dinheiro, fama, uma posição de destaque e mesmo assim conseguir se importar e ajudar o próximo, não se achar melhor que o outro, não perder a humanidade, não perder a humildade. Mas é difícil, a luta é árdua. Não quero ser pessimista, mas os pobres sempre serão oprimidos, pelo menos nesta vida. Porque mesmo quando um pobre conseguir alcançar o poder, este terá grandes chances de se corromper. E ao invés de ajudar e lutar pelos pobres e oprimidos como ele era outrora, irá passar a ignorá-los, passará de oprimido a opressor. É um círculo vicioso que o poder causa na humanidade.
Repito que há exceções, mas como isso ocorre com a maioria, sempre haverá os oprimidos. Para encerrar, cabe a nós sempre nos esforçarmos em cumprir o que o sábio nos diz em Provérbios 31, verso 8 e 9, que diz: erga a voz em favor dos que não podem defender-se, seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. E não se esqueça, em Eclesiastes 8:12, o sábio diz: o ímpio pode cometer uma centena de crimes e até ter vida longa, mas sei muito bem que as coisas serão melhores para os que temem a Deus, para os que mostram respeito diante dele. Bem, encerro por aqui, mas no próximo vídeo estarei dando continuidade ao tema O Sofrimento Debaixo do Sol, da série A Balança do Sábio. Que a paz seja com você e até o próximo Lado B.